eles cheguem um dia e ouçam a palavra de Deus. Eu queria convidar você para a gente ler juntos e a gente orar e a gente meditar na palavra. Mateus 11, versos 28 a 30. Esse é um texto muito conhecido, profundamente conhecido. Então é preciso que a gente leia, que a gente internalize, que a gente peça a Deus para Ele falar ao nosso coração. Vamos ler, queridos? Vinde a mim, vocês comigo, vamos lá. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eles estão colocando aqui em cima? Então, aí sim. Vamos lá, você pode ler melhor, vamos lá? Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é e o meu fardo. Vamos orar. Damos graça, Pai amado, Pai bendito. Damos graça por esse final de semana, por tudo que aconteceu aqui na nossa igreja, desde sexta, com a reunião de casais, ontem as mulheres, hoje, o que tivemos aqui, e também por esse culto que está sendo oferecido para o Senhor, para a glória do Teu nome, para louvor do Teu nome, para a edificação da igreja, e também, Senhor, para a evangelização daqueles que precisam. Nós Te louvamos por tudo que já ocorreu aqui nessa noite, e nós Te pedimos por aquilo que vai ser feito agora, que é a exposição da Tua palavra. Nós possamos, ó Deus, sermos usados por Ti, possamos ser boca do Senhor, para falar à igreja que está presente hoje aqui, e aquela que está nos acompanhando pelo canal. Nós pedimos que o Senhor nos ajude, nos assista com Teu Espírito, Senhor, que Ele nos dirija no que falar, o que falar, que tudo seja feito para o louvor da glória do Senhor. Nós pedimos em nome de Jesus que o Senhor, ó Deus amado, que tem muita especialidade em falar o coração, que nessa noite, através do Teu Espírito Santo, que nós sabemos que é Ele quem convence, que Ele possa, ó Deus amado, ter liberdade de ação nesse lugar. Nos ajude, Senhor, nos capacite, nos auxilie. Nós pedimos isso no santo nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Pode sentar. Eu apresentei em especial a família da nossa irmã Sandra e do Gilberto, mas Virna me apresentou uma jovem, também no início aqui, e eu creio que talvez hajam outros visitantes. Então todos são muito bem-vindos a esta igreja, nesta noite, e o nosso desejo é que Deus fale ao seu coração, e que você retorne outras vezes. Também aquelas pessoas que nos assistem e que irão nos assistir ainda depois, através das plataformas sociais. Meus irmãos, talvez você estranhe um pouco a maneira da exposição nesta noite. Eu não vou expor como eu sempre estou acostumado a expor aqui nos domingos. Não é que eu mudei o meu estilo de pregação, mas senti desejo de nessa noite fazer um pouquinho diferente de como eu geralmente faço. Espero a sua atenção total. Vai muito parecer, talvez, com as pregações e exposições que eram feitas nos primeiros séculos, depois da Reforma Protestante, onde os preletores e pregadores praticamente liam os seus sermões. E nem por causa disso Deus deixava de tocar o coração. Não é na entonação da voz, não é na gritaria. Nós sabemos, Deus fala da maneira que Ele quer e como Ele quer.
Na verdade, irmãos, o maior pregador que eu já ouvi até hoje, Nazareno, ele não alteia a voz em nenhum momento. Dr. Jorge Barros, ele fala serenamente, mas a pregação é profunda. Eu também creio que não é o estilo da pregação que vai falar o coração do crente, ou daquele que precisa da palavra de Deus. Não creio. Eu creio que é a exposição bíblica fiel ao texto e o toque do Espírito Santo. Eu creio que isso é o mais importante. Pregação A, B, C ou D, embora hoje de manhã eu tenha feito uma defesa sobre a pregação expositiva, embora eu creia que seja o melhor estilo de pregação, eu digo que não é o único, e que Deus pode falar usando outros tipos de pregação. Então preste muita atenção, por favor, ao que Deus vai, eu creio, ministrar ao nosso coração. Eu creio que já falei sobre a ilustração, que falarei agora num outro culto, numa outra oportunidade, quando no passado, nessa igreja, eu preguei sobre esse texto. Eu queria trazer para vocês nessa noite, irmãos, uma ilustração, que eu vi num livro, a respeito dessa passagem. A pessoa tentando contextualizar essa passagem para a realidade dos nossos dias. Certo médico, outrora ateu, e que se converteu à fé cristã, imaginou essa cena na contemporaneidade. Como é que ela seria? Ele ilustrou da seguinte forma e da seguinte maneira: um congresso internacional de médicos especialistas e renomados do mundo inteiro. Eles estavam há dias, muitos dias, discutindo acerca de como a humanidade estava tão mal em todos os sentidos e em todas as áreas, no que se refere à saúde integral. A cada dia, pessoas e mais pessoas estavam apresentando sintomas e mais sintomas, mas os sintomas se apresentavam mais na área emocional. Cada vez mais as pessoas apresentavam sintomas de angústias, sintomas de aflição, sintomas de estresse, fobias, as mais diversas, síndromes e mais síndromes e outras patologias. Esses médicos, grandes especialistas, já tinham buscado tudo, já tinham tentado tudo, mas eles não tinham conseguido o êxito esperado. De repente, no meio daquele auditório imenso, surge um homem se levanta. Ele tem a aparência simples, ele não tem grande formosura, mas sua voz, ela ecoa daquele auditório dizendo: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vocês o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. A voz daquele homem é terna, a voz daquele homem era penetrante, ela era diferenciada. Quando ele termina de falar, todos que estavam naquele imenso auditório, autoridades médicas, sanitárias do mundo inteiro, estão profundamente tocadas. Esse autor e médico que imaginou essa cena na contemporaneidade diz: passaram tantos séculos desde que esse homem, Jesus Cristo de Nazaré, disse essas palavras, mas elas continuam sim, ecoando por todo o tempo, por todos os séculos, tocando em vidas que às vezes estão à beira do desespero, vidas desesperançadas, vidas angustiadas,
gerando nessas vidas esperança, gerando nessas vidas a própria vida. Quem sabe, algumas pessoas que estão nos ouvindo nessa noite, aqui nesse auditório, mas talvez pela internet, não estão precisando urgentemente se apropriar dessa verdade. E nesse sentido, amados e amadas, eu falo para crentes e falo para não crentes. Vejam, acompanhem comigo. A ciência avança a cada dia sem medida. Os entendidos da história dizem que aquilo que no passado passava 50 anos para se desenvolver, para se descobrir, hoje isso é feito em menos de 5 anos. Cada vez mais nos deparamos, queridos e queridas, com grandes descobertas e avanços significativos na ciência. Mas pense comigo, a humanidade continua com grandes problemas quando falamos da alma humana. Eu não quero, querido e querida, de forma nenhuma, simplificar o que eu estou dizendo. Eu não quero simplificar esse discurso. Eu sei que esse assunto, quando a gente envolve angústia, estresse, fobias, medos, desesperança, ele pode gerar muitos debates, ele pode gerar muitas discussões. Afinal de contas, muitas das ciências que nós conhecemos trabalham com a alma humana. Mas eu penso, amados e amadas, lendo o que Jesus falou 2000 anos atrás, que a resposta absoluta para os grandes problemas da alma humana está na pessoa maravilhosa do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo. Louvado seja o seu nome. Existe grande debate acerca do público que Jesus direcionou estas palavras. Para quem? Jesus falou o que nós acabamos de ler. Pelo contexto, alguns estudiosos dizem que eram as pessoas que viviam sob o jugo pesado da religião judaica e sob o jugo pesado do Império Romano. Nós sabemos, quando estudamos um pouco a tradição da religião judaica, que ela era profundamente pesada nos seus mandamentos. Aquilo que Deus tinha deixado no Decálogo e nas leis complementares que foi dada a Moisés, tinha sido transformado pelos estudiosos, pelos fariseus, saduceus e pelos rabinos, num grande fardo para o povo humilde, num grande fardo para a população comum, de modo que Jesus, nós sabemos disso, em muitas partes do Evangelho, ele inclusive acusa aqueles que estabelecem a lei. E aqui, amados, não eram simplesmente a lei de Moisés, mas as interpretações grandes, demasiadas, que os rabinos trouxeram sobre aquela população tão frágil, tão humilde, que às vezes não compreendiam e não podiam cumprir aquilo que era exigido, quando eles mesmos não cumpriam aquilo que eles estabeleciam. De fato, era um grande peso. Mas nós também sabemos o peso que é viver debaixo de um jugo imperialista, de um poder imenso que foi o poder da civilização romana, muitos séculos atrás, quando ela dominou o mundo. Embora a Pax Romana fosse apregoada, embora se vivesse até certo ponto uma paz dentro do império, mas aqueles homens e mulheres não eram livres, viviam cativos e sujeitos a um poder estrangeiro, um poder político. Pense comigo, por favor. Sabemos o quanto a religiosidade, e como nós temos falado sobre religiosidade nessa igreja. Ontem eu vi uma pessoa aqui dizer algo sobre a religiosidade. Perceba que eu não estou falando de religião. Afinal de contas, nós fazemos parte de uma religião, de um sistema religioso. Mas eu estou me referindo à religiosidade. O quanto a religiosidade, amados e amadas, pode trazer peso, pode trazer cargas e mais cargas para as pessoas. Vejam, pode parecer um paradoxo,
Escute, pode parecer um paradoxo, mas existem pessoas aprisionadas à religiosidade. E vou mais além, há pessoas aprisionadas à religião e vivem, queridos e queridas, carregando um enorme peso em suas vidas. Por outro lado, não temos hoje um poder dominador político e militar como o Império Romano, mas temos, sim temos, o poder influenciador e sedutor deste mundo decaído, que impõe, nós sabemos disso, tantas mazelas sobre a humanidade. Falando isso, eu creio que você concorda comigo, que não tem sido fácil viver neste mundo pós-moderno, com tantas imposições culturais e filosóficas. Eu tenho falado tanto sobre isso convosco, de que talvez a nossa luta, eu falo para os cristãos que aqui estão, neste milênio, será uma luta na área ideológica. Eu tenho dito isso quase que domingo após domingo a vocês, porque nós temos visto as grandes transformações culturais e filosóficas que esse mundo tem vivido, e o quanto esse sistema decaído, esse sistema decadente, o quanto ele tem imposto sobre nós, ou tentado impor sobre nós, cargas culturais, conceitos os mais diversos culturais e filosóficos. Eu posso dizer, querido, sem nenhum medo, você pode não concordar comigo, mas que isso também traz uma grande carga para os homens e as mulheres. Veja, outros dizem que Jesus não estava falando a respeito dessas coisas. Jesus não estava se referindo aqui ao jugo pesado do judaísmo, nem ao jugo pesado do império opressor romano, embora eu creia que sim. Mas outros dizem que Jesus estava se referindo ao fardo do pecado. Particularmente, amados e amadas, eu penso que uma coisa não anula a outra. Eu penso que nós podemos entender que Jesus sim falava do peso da religiosidade, falava do peso dos poderes impostos nesse mundo sobre o homem. Eu não posso esmiuçar como eu gostaria, mas também eu creio que Jesus está se referindo ao fardo do pecado. Escute o que eu vou dizer nessa noite. Não há fardo mais esmagador para a alma humana do que a culpa. Eu penso que aqueles que estão aqui nessa noite, que já passaram por algum episódio na sua vida e se sentiu culpado, eu penso que você vai concordar comigo, que viver sob o poder da culpa é algo terrível. Viver sob o fardo da culpa, levar uma culpa, é algo esmagador. Não é à toa, amados e amadas, que os mais belos salmos compostos pelo grande poeta e rei de Israel, Davi, eles foram compostos após exatamente ser confrontado por causa do seu pecado, do seu vergonhoso pecado. E ele diz em alguns dos seus salmos: enquanto eu calei o meu pecado, eu envelheci de cansado, porque a tua mão, Senhor, pesava sobre mim. O Salmo 51, um clássico salmo de confissão, Davi pede a Deus que o livre da culpa. Ele diz: o meu pecado está diante de mim, de dia e de noite, de dia e de noite. Eu acordo, eu levanto e o acusador me vem com a culpa. A culpa, ela esmaga. A culpa, ela nos abate. Eu já falei para vocês, e hoje de manhã eu falei sobre isso, e talvez algum de nós que já fomos alcançados pela graça de Deus, talvez sejamos em algum momento da nossa vida acusados pelo diabo. O diabo é chamado de tentador e de acusador. Ele gosta de acusar as pessoas. E eu já contei a vocês, amados e amadas, que embora me convertendo em 1986, eu passei 87 todinho sendo acusado pelo diabo de coisas vergonhosas que eu tinha feito no passado. E eu orava a Deus e dizia: Deus,
tu já me resgatou, tu já me salvou, mas era acusação por cima de acusação, e às vezes eu me sentia culpado, até que num retiro de carnaval em 1988, aqui em Alcaçuz, eu não era pastor, o pastor Gerson pregou sobre o Salmo 51, nunca esqueço disso. Há pregações que ficam marcadas em nossa vida, eu nunca esqueço. Era tarde, era a última noite, e aí ele disse, vamos encerrar o culto, mas Deus usou a vida do reverendo Pontes. O reverendo Pontes pegou o microfone e disse, irmãos, eu estou sentindo de Deus, que nós devemos fazer um apelo, que nós devemos chamar as pessoas aqui à frente para orarmos. E aí, amados e amadas, ele fez um apelo. A primeira pessoa que foi lá na frente fui eu, porque o Salmo 51 diz, o meu pecado está diante de mim de dia e de noite, e eu queria me livrar daquilo, e eu fui lá na frente, e me ajoelhei, e orei com todo o coração, Senhor, eu sou teu, livra-me disso. Comecei a orar e chorar, e todos orando, e eu fui profundamente visitado pelo Espírito Santo de Deus. E naquele momento, naquela noite, eu senti que eu não precisava mais ficar me defendendo das acusações de Satanás, porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quem tentará contra os remidos do Senhor? Quem os acusará? Jesus é nosso advogado, louvado seja o seu nome. Contei já para vocês aquela história, eu não sei se é uma ilustração, mas dizem que é a história genuína, verdadeira, de que quando Martinho Lutero começou a reforma, uma das noites que ele foi dormir, o diabo se apresentou para Lutero e disse, Lutero, você está promovendo tudo isso aí, Lutero. E dizem alguns que ele começou a escrever na parede os pecados de Lutero, outros dizem que foi no papel que estava em sua mão, e dizem que a cada pecado Lutero se encolhia na cama com sentimento de culpa, até que o Espírito Santo lhe tomou, e ele olhou para o diabo e disse, pode escrever tudo isso aí, diabo, mas o sangue de Jesus Cristo me purificou de todo o pecado. Amados, a culpa é avassaladora, avassaladora. Eu me lembro, muitos anos atrás, quando eu fui lançar um dos livros numa igreja lá em João Pessoa, num bairro chamado Castelo Branco. Depois que eu preguei, e depois que eu fui lá para fora, Denise ficou ajudando as pessoas com o livro. Algumas pessoas vieram falar comigo sobre culpa. Eu atendi uma outra pessoa e tinha uma mulher atrás de mim, irmãos, que ela estava urrando, ela não estava chorando, essa mulher estava urrando. Eu deixei todas as pessoas e me virei para aquela jovem senhora e disse, como é que eu posso lhe ajudar, querida? E ela mal conseguia falar. E ela disse, pastor, eu estou morrendo por causa de culpa. Eu fiz algo tão grave, pastor, mas tão grave, tão grave, tão grave. Eu não consigo conviver com isso. Meus irmãos e minhas irmãs, eu não quero ser simplista, mas a resposta para a culpa é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A culpa nos oprime, a culpa mina nossa alegria, tudo fica pesado em nossa vida. Veja, na magnífica obra que eu creio que alguns de vocês já leram, porque é um best-seller da humanidade, O Peregrino, escrito no final do século 17, John Bunyan, ele conta nesse livro, que quando o personagem chamado Cristão saiu da cidade chamada Destruição, ele carregou um peso enorme nas costas. Eu me lembro que o Michael Douglas, um cantor evangélico da década de 90, do ano 2000, principalmente, ele ainda canta canções belíssimas que nós, inclusive, cantamos aqui. Abra os olhos do meu coração, por exemplo, é uma canção do Michael W. Smith. Ele pegou uma das suas músicas e ele fez um clipe, exatamente, ele era o cristão de John Bunyan, levando um fardo imenso nas costas, um fardo imenso nas costas. E esse personagem do livro
ele é profundamente perturbado por causa desse fardo, até que ele descarrega esse fardo na cruz. A bagagem que tanto oprimia cristão era a culpa. Como eu lhes disse, ainda há pouco tempo atrás, eu entendo que ambas as interpretações estão corretas. O peso da religiosidade, o peso das coisas deste mundo, o peso da culpa nos oprimem. E aí a pergunta é: aonde poderíamos ir para nos livrar de tudo isso? Na verdade, a pergunta não deve ser esta, mas a pergunta deve ser não aonde, mas a quem nós iremos para nos livrar de tudo isso. A resposta é a mais simples. Você que está aqui nessa noite e que talvez enfrente problemas, e mais uma vez eu digo que me refiro a crentes e não crentes, Jesus Cristo é a resposta para aqueles que estão cansados, para aqueles que estão sobrecarregados, para aqueles que estão oprimidos. Vocês podem dizer: mas pastor, é muito simples, eu pensei que fosse mais difícil. Não, é simples. A resposta é Jesus Cristo de Nazaré. Eu achei, amados e amadas, muito boa a contextualização que o falecido pastor norte-americano Eugene Peterson, ele faz desse texto, numa Bíblia que ele escreveu para o seu neto. Esse pastor, um presbiteriano nos Estados Unidos, ele, um homem de Deus, um dia ele disse: como é que eu posso trazer a palavra numa linguagem mais acessível para o meu neto? E esse homem fez uma versão da Bíblia chamada A Mensagem, uma linguagem deliciosa. Tem que ter um pouco de cuidado, é óbvio, porque ela é praticamente uma paráfrase, então é preciso ter cuidado nesse sentido. Ele escreveu assim: escute, você está cansado, você está esgotado, você está desanimado na fé, venha a mim, venha comigo e eu restaurarei a sua vida. Eu lhe mostrarei como alcançar o verdadeiro descanso. Caminhe comigo e trabalhe comigo e veja como eu faço. Aprenda o ritmo tranquilo da graça. Ah, como eu gostei disso, irmãos. Aprenda o ritmo tranquilo da graça. Oh, amados, como eu estou precisando disso. Como eu tenho me visto assim. Esse chamado do mestre para a gente parar, para a gente não se afobar, para a gente não se angustiar. Venha aprender comigo como caminhar tranquilamente na graça. Eu não porei nada pesado ou desajeitado sobre você. Jesus não põe peso em nós. Seu jugo é suave, o seu fardo é leve. E Peterson termina a paráfrase dizendo: fique na minha companhia e você aprenderá, eu gostei, Carol, a viver de modo livre e leve. Irmãos, eu não sei você, mas eu estou precisando aprender a caminhar no ritmo tranquilo da graça. Eu tenho feito esse exercício já há alguns meses. Não é fácil, porque as imposições vêm sobre nós, e às vezes as imposições não são externas, às vezes as imposições são internas. Eu, por exemplo, tenho que lutar contra o perfeccionismo todos os dias da minha vida. Eu, por exemplo, tenho que lutar contra a ansiedade todos os dias
da minha vida. Eu, por exemplo, estou abrindo minha vida para vocês aqui, para que vocês não olhem daí para cá dizendo, esse camarada é um santo, falta só as asas para ele voar, é um anjo. Eu tenho que lutar todos os dias contra a procrastinação. Eu preciso aprender a andar no ritmo tranquilo da graça. Eu preciso aprender com Jesus a viver de modo livre e leve. Eu quero viver isso. Isso é para nós. Isso não é utopia. Isso é uma verdade de Deus. Absoluta. Agora, queridos e queridas, dê-me mais 10 minutos, no máximo 15, para que eu fale algumas observações, algumas particularidades sobre esse convite. Não vai tomar muito tempo. Eu vou seguir nesse ritmo. Perceba que o que nós estamos vendo aqui, o que Jesus está fazendo, em primeiro lugar, é um convite para todos os aflitos. Você percebeu isso? Vinde a mim todos. Vinde a mim todos. Perceba que o convite não é para um grupo seleto de pessoas, não é somente para os ricos, nem tampouco somente para os pobres, como alguns apregoam, não é um convite somente para os cultos, os letrados, nem tampouco para os incultos ou iletrados, não é somente para os grandes e poderosos, nem é um convite somente para os fracos e oprimidos. O convite é para todos. Louvado seja o nome do Senhor. E nesse todos aqui, amados, caminhe comigo. Eu gostaria de incluir, para efeitos didáticos, de compreensão da nossa parte, 2 grupos de pessoas. A primeira, aqueles que ainda não vieram a Jesus, ou seja, aqueles que ainda não receberam como Senhor e Salvador, aqueles que vivem com profunda angústia na alma, aqueles que vivem resoluta e dissolutamente no pecado, aqueles que têm que conviver a cada dia com a profunda sede e fome espiritual, e que nada neste mundo pode os satisfazer, aqueles que estão presos, aqueles que temem a morte porque não sabem para onde irão. Jesus está dizendo, vinde a mim. Mas em segundo lugar, amados, esse convite também é feito para aqueles que já têm Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Eu penso aqui que muitas vezes os crentes olham essa passagem e dizem, essa é uma passagem evangelística, essa passagem ela não serve para mim. Quem disse isso? O convite é para todos. Não esqueça que Jesus, pelo contexto, estava falando aos pequeninos, e os pequeninos eram o pequeno rebanho de Jesus. Jesus estava falando para eles. Alguns crentes, amados e amadas, talvez estejam com fardos sobre a alma por causa de problemas no matrimônio, quem sabe enfrentando lutas com seus filhos, alguns se culpando porque tomaram uma decisão errada na vida, outros talvez estão vivendo em pecado, estão aqui nessa noite, outros quem sabe enfrentando profundos problemas de ordem emocional. Amados, eu conheço muito crente, a gente estava falando sobre isso alguns dias atrás, como é que crente consegue viver com ódio no coração, como é que crente consegue viver com raiva, com mágoa de pessoas. Eu não sei como é que pode acontecer isso, eu não sei como é que existe crente que se alimentam diariamente, amados, de murmuração, crentes que vivem falando mal de outras pessoas, crentes que têm problemas com outros irmãos da igreja, crentes que vivem sob culpa. Veja, se você está cansado dos seus pecados, se você está cansado de lutar sozinho para vencer suas fraquezas,
Se você está cansado de tentar fazer o melhor para Deus e fracassar, então esse convite é para você. Se você está cansado de gemer sob o peso do pecado, da culpa, com a consciência atormentada, se você anda perturbado e sem paz, fustigado e atormentado pelo acusador, então esse convite é para você. Se você está cansado de guardar preceitos e mais preceitos, regras e mais regras, enfastiado com um legalismo profundamente opressor, sem paz na alma, sem alegria no coração, sem certeza de vida eterna, então esse convite é para você. Se você está sobrecarregado por causa do pecado, da culpa, do remorso, medo da morte, esse convite de Jesus é para você. Se você está sobrecarregado pela ansiedade, pela angústia, pelo desespero, esse convite de Jesus é para você. Se você está sobrecarregado pelo sofrimento, pela doença, pela pobreza, pela opressão, pelos conflitos familiares, esse convite de Jesus é para você. Se você está sobrecarregado por dúvidas, tentações, conflitos e prisões morais, esse convite de Jesus é para você. Amém, amados? Amém, amém? Posso continuar? Segundo lugar, perceba que o convite é para vir a Jesus sem intermediários. Jesus diz: vinde a mim. Ele não coloca ninguém ou nada entre o acesso a Ele, para Ele. Eu digo, que coisa maravilhosa, para chegarmos até Jesus, e nós chegamos por causa da sua graça, não chegamos pelo nosso esforço, é pelo toque dEle, é a graça dEle que nos chama, nos capacita para respondermos, não precisamos de intermediários. Jesus não falou, vá conversar primeiro com o pastor, Jesus não disse, vá ao sacerdote, ou ao guru, ou ao líder religioso, Jesus não disse, vá ao xamã, ou não disse, vá ao santo A ou santo B, ou ele não disse, vá à religião A, à religião tal. Jesus não disse isso. Jesus disse simplesmente, vinde a mim. Vinde a mim. E ele continua dizendo, hoje, vinde a mim. Temos acesso direto a Ele, não precisamos de intermediário. Inclusive, nós não precisamos pagar nada, Ele já pagou tudo na cruz do Calvário. Em terceiro lugar, queridos e queridas, perceba que esse é um convite para rejeitarmos o jugo cruel que o mundo impõe, o jugo cruel que o pecado impõe, para recebermos o jugo de Cristo, que é leve e suave. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 6, 19, ele diz, uma vez libertos do pecado, vocês foram feitos agora servos da justiça. O verdadeiro cristianismo, querido e querida, consiste em vivermos debaixo do jugo da justiça de Cristo. Ou seja, é viver de acordo com aquilo que agrada a Deus. E quando isso é feito de coração, eu não tenho nenhuma dúvida. Quando isso é feito numa entrega total de alma e de vida, não é pesado para nós. Não é pesado obedecer os preceitos de Jesus. Aleluia. Há uma velha lenda sobre um homem que encontrou um menino pequeno carregando a um menino ainda menor, que era coxo, levando ele. E o homem então olhou para o menino e disse, essa é uma carga muito pesada para você, meu filho. Mas o menino que levava o outro respondeu, não é nenhuma carga, ele é meu irmãozinho. A carga que se dá com amor e se leva com amor, sempre ficará leve. Em quarto e último lugar, esse convite, amados e amadas, ele oferece alívio para a alma. Mais uma vez eu digo, quantos não estão com a alma pesada por causa do pecado? Quantos não estão com a alma pesada pelas lutas desta vida?
Quantos não estão com a alma pesada pelos problemas da vida emocional? O descanso para a alma não está na religião. O descanso para a alma não está em nenhuma igreja. O descanso para a alma não está nos credos, não está nas obras. O descanso para a alma não está nas preces. O descanso para a alma não está na meditação, nem na yoga. Não. O descanso para a alma não está nas penitências. O descanso para a alma, querida e querida, não está na autoajuda. O descanso para a alma está no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Só Ele pode aliviar nossa bagagem. Só Ele pode nos dar o alívio. Só Jesus pode nos dar verdadeiro descanso para a alma. Olha, queridos, assim como a pomba que Noé soltou no dilúvio, ela voltou a primeira vez porque ela não encontrou lugar para pousar, e ela volta para a arca, ali pôde repousar. Também podemos encontrar em Jesus, eu creio, tranquilidade proveniente do perdão dos pecados. Podemos encontrar em Jesus descanso, resultado da reconciliação com Deus. Jesus oferece a você e a mim descanso para a consciência por meio de sua expiação, ou seja, da morte substitutiva de Jesus e do perdão que Ele concede. Jesus oferece a mim e a você descanso para a mente. Jesus oferece descanso para o coração, quando Ele derrama no meu coração e no seu coração o seu amor e a sua paz. Jesus oferece descanso a alma, pela certeza que lhe dá seu amor, perdão e graça. Agora escute, o descanso não deve ser encarado apenas negativamente, como ausência de incerteza, ausência de temor, ausência de ansiedade, ausência de desespero. Não, mas deve ser encarado positivamente, como paz na mente, paz na alma, paz no coração e certeza de salvação. Que essas palavras possam ter encontrado o meu coração e o seu coração nessa noite. Eu queria terminar essa preleção